Moscou é agora a cidade mais perigosa do planeta para os generais da Rússia. Nem uma rua deserta, nem uma avenida movimentada, nem um estacionamento fechado, nem mesmo um restaurante de luxo cercado por guardas armados. Nada disso é seguro. No primeiro dia de agosto, um ataque fora de um restaurante italiano sofisticado, a apenas 1,5 km do Kremlin, jogou essa amarga verdade na cara de todo o exército russo. A capital, que antes deveria ser o refúgio mais seguro desses oficiais, tornou-se para eles uma armadilha mais mortal do que a própria frente. O aniversário sendo celebrado naquele restaurante não pertencia a um general comum. O alvo era o comandante-chefe das Forças Aeroespaciais da Rússia, um nome ligado ao massacre de civis em Bucha nos primeiros dias da guerra, e que a própria União Europeia colocou em sua lista de sanções como criminoso de guerra. Portanto, este não foi um ataque aleatório, foi uma tentativa direta de acertar contas. E naquela noite, no coração de Moscou, o exército russo perdeu mais 2 generais seniores. E no meio desse caos, enquanto os generais eram caçados no coração de Moscou, Putin não estava em lugar nenhum. Logo após o ataque, a milhares de quilômetros da capital, em uma cidade segura na Sibéria, ele estava jogando futebol. Enquanto o coração do Kremlin estava sendo abalado, a retirada repentina do líder para o extremo do país parece uma estranha coincidência. Agora, antes de entrarmos no terremoto que essa onda de assassinatos desencadeou no núcleo do Kremlin, temos um pedido. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta são suprimidas pelo algoritmo. Inscrever-se, curtir e deixar um comentário ajuda diretamente este vídeo a alcançar as pessoas que gostariam de vê-lo. Agora, vamos continuar. Primeiro, vamos estabelecer quem era o alvo, porque o peso do evento vem daí. A celebração no restaurante foi para o comandante-em-chefe das Forças Aeroespaciais da Rússia, Coronel-General Alexander Chaiko. Chaiko foi nomeado para este cargo em maio deste ano, e ele combinou seu 55º aniversário com a celebração dessa nova posição. Mas o que realmente o torna importante é seu passado. No início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, Chaiko comandou o Distrito Militar Oriental e liderou o ataque na frente de Kiev. Exatamente nesse período, centenas de civis foram massacrados na cidade de Bucha, perto de Kiev. O que aconteceu nessa cidade se tornou um dos capítulos mais angustiantes da guerra a chegar ao mundo. Quando a União Europeia colocou Chaiko na sua lista de sanções em março deste ano, descreveu-o abertamente como o oficial militar russo mais graduado destacado na Ucrânia, no início da invasão em grande escala. Bucha não é um nome de lugar comum na memória da guerra. O nome dessa cidade tornou-se identificado com um dos crimes mais graves contra civis cometidos pelas forças de ocupação e transformou-se em um símbolo de crime de guerra. É por isso que o alvo de hoje, um dos comandantes mais seniores da região naquela época, foi interpretado por muitos como um acerto de contas direto com o passado. Em seu cargo atual, ele supervisiona a aviação estratégica e a defesa aérea da Rússia. Ou seja, ele é um dos diretamente responsáveis pelos ataques aéreos noturnos nas cidades da Ucrânia. Em resumo, Chaiko é um nome que representa tanto o acerto de contas com o passado quanto a guerra do presente. Então, por que esse nome poderia ser atingido em um lugar tão fortemente guardado? Aqui reside o significado do local. O restaurante Balsi Rossi, que foi o alvo do ataque, ficava bem no centro de Moscou, no térreo de um dos famosos arranha-céus da era Stalin. E o detalhe mais crítico é este. Este restaurante estava muito próximo não apenas do Kremlin, mas também da sede do Serviço de Inteligência da Rússia, o FSB. Então, o ataque ocorreu no coração do aparato de segurança do país, na zona que deveria ter sido a mais protegida de todas. Que um general pudesse ser alvo em seu próprio aniversário neste ponto mais vigiado da capital torna o evento muito mais do que um ataque comum. Isso também revela uma realidade profundamente preocupante para o exército russo. Saber exatamente onde, a que hora e sob quais medidas de segurança um general celebraria seu aniversário aponta para semanas de trabalho de inteligência e reconhecimento por trás disso. Tais informações só podem ser obtidas observando o alvo de perto por um longo período de tempo. E se até mesmo os oficiais de mais alta patente podem ser alvos dessa forma no coração da capital, isso significa que todos abaixo deles também estão na linha de tiro. Então, quem eram os 2 generais que o exército russo perdeu naquela noite? Nos primeiros relatórios, suas identidades não estavam claras, mas em poucos dias, ambos se tornaram conhecidos. O nome confirmado com certeza foi o do Major-General Valery Plokotniuk.
O veículo russo Mediazona verificou os registros estatais e confirmou que ele havia morrido naquele mesmo dia, 1º de agosto. Plokotniuk não era um nome comum. Em 2022, ele era chefe de gabinete do 49º Exército de Armas Combinadas da Rússia, que participou da invasão da Crimeia em direção às regiões de Kherson e Zaporizhzhia. O segundo nome de alto escalão perdido no mesmo evento foi o tenente-general Egor Yerusalimov, um oficial experiente que serviu no Ministério da Defesa da Rússia e havia sido promovido ao posto de general pouco antes da invasão. Ambos foram eliminados durante a reunião de aniversário de Chaiko. A parte impressionante é que Chaiko, considerado o alvo real, sobreviveu ao ataque. Aqueles mais próximos a ele, por outro lado, pagaram o preço. Chaiko perdeu seu genro e sua filha ficou gravemente ferida, e Moscou, até hoje, se recusou a confirmar oficialmente qualquer uma dessas perdas. A informação só pode ser divulgada através de registros estatais e vazamentos. Quando um Estado se esforça tanto para encobrir o destino de seus próprios generais, isso significa que teme a verdadeira dimensão do evento e a profundidade do pânico que causou. Nas palavras marcantes de uma publicação nas redes sociais, as elites da Rússia estão agora caindo como moscas em seu próprio quintal. Para entender o peso dessa imagem, vale a pena pensar novamente no que o alvo significava. O comandante-em-chefe das forças aeroespaciais de um país é um dos nomes mais importantes desse exército. Ele está no topo da cadeia de comando da aviação estratégica, defesa aérea e das ondas de mísseis enviadas contra cidades inimigas todas as noites. Que um nome assim pudesse ser alvo no supostamente mais seguro centro da guerra no próprio aniversário, junto com sua família, carrega um significado muito maior do que a perda de um único general. Este é um golpe desferido diretamente no cérebro das Forças Armadas Russas e uma mensagem enviada a todo o comando superior. A partir de agora, nem seu posto nem sua posição podem protegê-lo. Em um ambiente onde até a família de um general pode ser alvo, a visão desses oficiais sobre a guerra, o risco que correm e o preço que pagam mudam instantaneamente. O ataque a Balzy Rossi é, na verdade, apenas o ato final de uma história muito maior. No último ano, Moscou tem sido abalada por uma onda de assassinatos em que oficiais russos de alto escalão são alvos um a um, e cada novo ataque ocorre em um lugar considerado mais protegido, mais intocável que o anterior. A capital de um país, esperada ser a zona mais segura em uma guerra, transformando-se em um campo de caça, é um dos indicadores mais honestos de como essa guerra está realmente indo. O restaurante de luxo no Balzy Rossi foi o ponto mais ousado dessa escalada até agora. Que esses ataques não são coincidência é mostrado pela consistência entre eles. Cada um requer uma longa preparação, um acompanhamento meticuloso dos movimentos do alvo e uma execução altamente profissional. Isso não é uma onda aleatória de violência, é uma campanha planejada que visa o cérebro e o sistema nervoso da máquina de guerra da Rússia, um por um, sistematicamente. E a parte mais assustadora de tal campanha é a sua continuidade. Mesmo que um general esteja protegido, isso significa que o próximo alvo será encontrado mais cedo ou mais tarde, e que essa ameaça não terminará até que a guerra acabe. Cada novo ataque transmite a mesma mensagem ao comando russo mais uma vez. Ninguém, em lugar nenhum, está realmente seguro. Esta imagem revela o impasse em que o aparato de segurança russo caiu. Se o serviço de inteligência mais poderoso do país não consegue proteger seu próprio general no coração da capital, isso significa que nada mais está seguro. Além disso, este não era um perigo imprevisto. Meses atrás, Putin expressou abertamente sua preocupação sobre seu próprio comando ser alvo e deu instruções ao chefe do FSB para fornecer segurança extra aos oficiais superiores. Esta foi uma ordem que chegou à imprensa abertamente e foi registrada, mas o resultado é claro. Apesar dos meses que se passaram, nada mudou, e nem mesmo a presença de oficiais do FSB entre os convidados pôde impedir o ataque. Quando até mesmo uma ordem direta de um chefe de Estado não é atendida no terreno, é a confissão de um sistema inteiro que não consegue realizar sua tarefa mais básica. A escala dessa ameaça é confirmada também pela própria admissão do prefeito de Moscou. De acordo com o prefeito, os ataques de drones à capital russa aumentaram várias vezes nos últimos meses, tanto que aproximadamente 2/3 dos drones lançados contra o território russo agora têm como alvo direto Moscou. Esses ataques se tornaram tão intensos que os aeroportos da capital estão frequentemente paralisados e os russos são forçados a recorrer a trens em vez de aviões. Moscou, antes considerada a capital intocável de um dos exércitos mais poderosos do mundo, agora está sendo atingida em seu núcleo.
Essa resistência não se limita a ataques físicos. Em um vídeo gravado em Moscou e espalhado pela internet, um homem se dirige diretamente ao exército russo. Nem drones iranianos nem mísseis calibre vão salvá-los. Sua munição vai acabar e vocês serão esmagados. Os generais da Rússia estão caindo como moscas em sua própria capital. Moscou tornou-se mais perigosa para eles do que a própria frente, e esta é a prova mais concreta de que a guerra chegou ao coração da Rússia, de que nenhuma distância significa segurança agora. Esta onda de ataques também tem um efeito invisível, tão destrutivo quanto os próprios ataques. Esses assassinatos estão tornando os generais seniores cada vez mais retraídos. Muitos deles agora hesitam em se mover livremente, mesmo em seu próprio país, em um ambiente que deveria ser seguro. Uma celebração de aniversário, uma visita a um restaurante, uma reunião familiar comum, agora se transformou em um risco mortal. Um oficial pode aceitar o perigo da frente como parte de seu dever, mas ter que viver em alerta até mesmo em sua própria capital, até mesmo em sua própria casa, é um fardo psicológico completamente diferente. Mesmo quando os ataques não atingem sempre seus alvos, eles paralisam todo um comando com medo. E quando os nomes no topo de um exército passam a temer suas próprias sombras, a vontade de lutar desse exército também se desgasta silenciosamente. O significado estratégico disso é enorme. A capital de um país é sua zona mais profunda e segura, considerada intocável em guerra, o lugar onde o cérebro do exército, seus mecanismos de tomada de decisão, seus nomes mais valiosos estão reunidos. Moscou perder essa intocabilidade não é apenas uma questão de alguns generais serem eliminados, é a declaração de que a guerra não está mais confinada às linhas de frente, que o inimigo pode alcançar o ponto mais íntimo do país. Então, no meio deste caos, onde estava o líder da Rússia? Aqui é onde começa a parte mais marcante da história. Enquanto os generais eram atingidos no coração de Moscou, Putin não estava na capital. Apenas 2 dias após o ataque, no dia 3 de agosto, ele estava na Sibéria, a milhares de quilômetros de distância, na cidade de Krasnoyarsk. Oficialmente, esta foi uma visita de trabalho. Putin participou do encerramento de uma competição realizada para crianças, subiu ao palco para chutar uma bola de futebol e a multidão gritou seu nome. Mas o momento desta visita e o que aconteceu ao redor dela dizem muito. O detalhe mais marcante tinha a ver com combustível. Pouco antes da chegada de Putin, no meio de uma escassez de combustível que varria todo o país, os preços nos postos de gasolina de Krasnoyarsk caíram da noite para o dia de 20 a 25 rublos por litro. Os limites de vendas foram suspensos e as filas desapareceram instantaneamente. O combustível foi trazido às pressas de cidades vizinhas. E a parte mais impressionante, no momento em que Putin deixou a cidade, os preços voltaram exatamente ao mesmo valor. Nas palavras dos locais, isso era praticamente gasolina Potemkin, um cenário temporário montado para o líder ver. Para entender por que esse detalhe importa tanto, é preciso olhar para o pano de fundo. A Rússia está passando por uma grave crise de combustível neste verão que atingiu todo o país. Em dezenas de regiões, a gasolina foi racionada, filas se formaram nos postos, os preços atingiram o teto. Em exatamente um período assim, a criação repentina de uma abundância artificial em uma cidade que o líder está prestes a visitar mostra como o Kremlin esconde a verdade até mesmo do próprio líder. A Rússia que Putin vê e a Rússia em que os russos comuns vivem são agora como 2 países separados. E se um líder não consegue ver o verdadeiro estado do seu próprio país, cada decisão que ele toma também está fora dessa realidade. Além disso, tal encenação, coincidindo exatamente com os dias de uma onda de assassinatos, carrega um significado além da coincidência. O Kremlin, enquanto move seu líder para o canto mais seguro do país, ao mesmo tempo constrói uma imagem artificial de calma e abundância ao seu redor. É como se tanto um escudo de segurança física quanto um escudo de realidade psicológica estivessem sendo implantados ao mesmo tempo. Mas ambos os escudos estão tentando cobrir a mesma verdade. A Rússia está perdendo cada vez mais o controle, mesmo em seu próprio centro. E ao olhar para o quadro todo, uma verdade clara emerge. Um líder jogando futebol no canto mais remoto do país em um palco falso de abundância construído para ele, exatamente ao mesmo tempo em que seus próprios generais estão sendo caçados no coração da capital, não é uma coincidência comum. Os eventos estão fluindo independentemente do que Putin diz e ordena. Um líder que não consegue proteger seu próprio general em sua capital, que não consegue nem mostrar ao seu próprio povo os preços reais, está perdendo o controle do país que pensa governar. Enquanto o coração do Kremlin é abalado, sua retirada a milhares de quilômetros de distância é o sinal não de força, mas de fuga. Quando um chefe de Estado que deveria estar na capital e governando no momento de maior ameaça, está, em vez disso, jogando futebol com crianças no extremo do país, esta é a imagem mais concreta de uma liderança que perdeu o contato com a realidade.
Este voo pode, de fato, refletir um medo mais profundo que persiste há anos. A extraordinária sensibilidade do líder da Rússia em relação à sua própria segurança a muito chama a atenção. Os vastos recursos destinados a protegê-lo, os rígidos protocolos e os horários constantemente alterados são o sinal não de força, mas de um profundo desconforto. Em um ambiente onde seus próprios generais podem ser alvos na capital, não é surpresa que esse desconforto se torne ainda mais agudo. Mas um líder que se concentra tanto em sua própria segurança também levanta a questão de como está a segurança do restante do país. Se o FSB não pode proteger seu próprio general em sua própria capital, em mãos de quem está a segurança de um cidadão comum, de um trabalhador de refinaria ou de um centro logístico atrás da linha de frente? Essa lacuna também coincide com uma das marcas mais profundas que o assassinato deixou. Após o evento Balzi Rossi, reações de raiva surgiram até mesmo na frente das redes sociais pró-guerra. Mas essa raiva foi direcionada menos ao ataque do que ao local de luxo onde a celebração foi realizada. Alguns perguntaram por que um general recém-nomeado estava comemorando seu aniversário em um dos restaurantes mais caros de Moscou, com pratos custando milhares de rublos por tigela, enquanto os russos comuns são constantemente informados sobre uma guerra santa. Enquanto soldados comuns mobilizados na frente dependem de doações para equipamentos básicos, o estilo de vida da elite militar aponta para uma fissura cada vez mais visível no 5º ano da guerra. Cenas de gasolina falsa e celebrações em restaurantes de luxo, ambos são faces diferentes da mesma lacuna que se abre entre os governantes e os governados. No meio desse caos, há mais uma jogada que Putin fez, mudanças repentinas na cadeia de comando militar. Quase nos mesmos dias da onda de assassinatos, uma série de nomeações foi anunciada na estrutura superior do exército russo. Na superfície, isso é um arranjo burocrático comum, mas seu momento e conteúdo revelam a situação em que o regime se encontra. Sob o novo arranjo, um nome foi colocado à frente de todos os serviços de logística de retaguarda, outro à frente do grupo central do exército. A nomeação mais marcante foi feita para o chefe das recém-formadas forças de drones russas. Isso é, de fato, um sinal de que a Rússia aprendeu uma lição com a Ucrânia. Vendo o impacto que a Ucrânia criou na guerra de drones, a Rússia, tendo ficado anos atrás nesse campo, só agora se moveu para estabelecer um comando de drones separado copiando o modelo do seu rival. Isso por si só é uma admissão impressionante. O lado que iniciou a guerra agora é forçado a copiar os métodos do seu oponente. Em contraste, nenhuma mudança foi feita no cargo de chefe do Estado-Maior do Exército. A única razão para isso é sua lealdade absoluta a Putin. Até muitos círculos pró-guerra acham que este nome resiste a reformas profundas no exército e limita as capacidades do exército. Mas para o Kremlin, a lealdade vem antes da capacidade. Esta escolha resume o impasse em que o regime caiu. Uma liderança presa entre a necessidade de mudança e o medo de perder o controle, escolhe, mesmo no momento mais crítico, a obediência em vez do talento. Essas nomeações podem parecer de fora uma demonstração de força, mas colocadas em contexto, carregam um significado muito diferente. Em um período em que seus generais são caçados na capital e o aparato de segurança tropeça em seu próprio centro, o esforço do Kremlin é projetar pelo menos uma imagem de ordem e controle. Além disso, o momento dessas mudanças também é revelador. Essas nomeações, vindo logo após uma onda de assassinatos, dão menos a impressão de uma demonstração de força do que de um movimento que os eventos forçaram o Kremlin a fazer. Uma liderança verdadeiramente no controle toma suas decisões não sob a pressão de crises, mas em seu próprio cronograma. No entanto, aqui há um quadro em que os eventos conduzem o Kremlin passo a passo, forçando-o a reagir. O verdadeiro poder, afinal, não é medido pela troca de nomes em um organograma, mas pela capacidade de manter esses generais vivos. Construir uma nova estrutura de comando no papel é fácil, mas se você não pode proteger esses comandantes no coração de Moscou, essa estrutura não passa de uma casca. Essa escolha, colocando a lealdade à frente do talento, na verdade aponta para um problema mais profundo do exército russo. Quando um exército coloca não os nomes mais capazes, mas os mais obedientes em seus postos mais críticos, ganha estabilidade a curto prazo, mas torna-se enfadonho a longo prazo. Uma cadeia de comando que resiste a reformas e está fechada a novas ideias torna-se desajeitada e previsível no campo de batalha também. Parte das dificuldades que a Rússia enfrenta contra a estrutura flexível e de rápida adaptação da Ucrânia vem exatamente daqui, dessa estrutura centrada na lealdade. E a onda de assassinatos em Moscou, ao adicionar uma profunda crise de segurança a essa estrutura já frágil, reduz ainda mais a margem de manobra do Kremlin. Juntando todo esse quadro, surge uma verdade muito maior sobre o curso da guerra.
Esta onda de assassinatos não é uma cadeia de eventos isolados. É o sinal de que a geografia da guerra mudou fundamentalmente. A linha de frente estava antes no leste da Ucrânia, a centenas de quilômetros de Moscou. Hoje, essa linha alcançou as praças mais movimentadas da capital russa, seus restaurantes mais fortemente guardados, as portas das casas dos generais. O significado disso é muito pesado para a Rússia. Se um país vê que seu inimigo pode atingir seus nomes mais importantes no coração de sua própria capital, isso não é apenas uma falha de segurança, é o colapso da dissuasão. O comando russo agora vive em duas frentes ao mesmo tempo, uma na Ucrânia, a outra dentro de suas próprias cidades. E a segunda frente é muitas vezes mais desgastante do que a primeira, porque não há linha de guerrilha segura, nem abrigo, nem fortificação lá. O peso psicológico carregado por um general forçado a ficar em alerta em sua própria casa no seu próprio aniversário entre sua própria família não é sentido em nenhuma trincheira da linha de frente. A capacidade da força por trás desses ataques é outra fonte de preocupação. Atingir os nomes mais importantes na zona mais fortemente guardada da capital, pontualmente e com precisão, não é uma habilidade comum. Isso requer uma rede de inteligência de primeira linha, reconhecimento longo e paciente e uma execução altamente profissional. Uma força com tal capacidade não tem razão para parar uma vez que tenha tido sucesso. Pelo contrário, cada sucesso é uma nova fonte de ousadia para o próximo alvo. E isso significa, para o comando russo, uma ameaça constante e indefinida, cujo momento e origem não podem ser conhecidos. Esta situação pode também ter efeitos profundos no curso a longo prazo da guerra. À medida que tais ataques ganham continuidade, os oficiais superiores tornam-se cada vez mais cautelosos, mais invisíveis e menos eficazes. Seus movimentos são restritos, suas decisões lentas e eles se tornam relutantes em dar apoio aberto ao regime. Quando o cérebro de um exército está sob tanta pressão, é impensável que o desempenho do exército no campo não seja afetado por isso também. É por isso que esses ataques no coração da capital estão se tornando um fator que silenciosamente altera os equilíbrios na linha de frente também. E talvez a conclusão mais marcante seja esta. Esse quadro é pesado o suficiente para forçar os lados, mais cedo ou mais tarde, a sentarem-se à mesa para uma solução. A guerra chegando a um ponto em que nenhum lado pode vencer completamente, mas ambos são arrastados para uma ruína cada vez mais profunda, mostra que o conflito não pode continuar com essa intensidade para sempre. Uma Rússia que não consegue proteger seus próprios generais, onde o líder perdeu o contato com a realidade, está travando esta guerra não a partir de uma posição de força, mas de uma posição cada vez mais enfraquecida. Ao longo da história, os impérios começaram a se desintegrar mais frequentemente não em frentes distantes, mas exatamente assim, naquele momento silencioso quando começam a perder o controle de seu próprio centro. O que derrubou Roma também não foram os bárbaros nas fronteiras, mas a decadência dentro do palácio. Hoje, Moscou se tornando uma armadilha mortal para generais e o líder se retirando para o extremo do país em um momento de crise é o sinal mais claro desse desmoronamento. A guerra, quer admitam ou não, agora chegou à Rússia e cada general alvo no coração da capital é uma testemunha silenciosa, mas teimosa, de quão indefeso um império está em seu próprio núcleo. A Rússia, enquanto tenta destruir um país no exterior, parece ter entrado em um ponto em que essa destruição chega até sua própria capital. Então, você acha que essa onda de assassinatos em Moscou mudará o curso da guerra? Ou o Kremlin conseguirá repelir esses golpes reorganizando sua cadeia de comando? E a retirada de Putin para a Sibéria exatamente nesse momento, o que você acha que foi um sinal? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Para se manter atualizado sobre as análises exclusivas de guerra e geopolítica da PPR Global, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.